Um usuário do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, criou um atalho chamado blah.txt na sua área de trabalho, que aponta para o arquivo blabla.txt, também em sua área de trabalho. Considerando que o usuário tem todas as permissões e realizou confirmações se necessário para a conclusão da ação, ao selecionar o atalho na área de trabalho e acionar o comando Shift mais Del no teclado, letra A, ambos o atalho e o arquivo são excluídos. Letra B, o atalho é enviado para a lixeira. Letra C, apenas o arquivo blabla.txt é excluído. E a letra D, apenas o atalho da área de trabalho é excluído. E aí, pessoal, qual dessas opções é a correta? Bem, então vamos lá, pessoal, vou dar o passo a passo aqui para vocês. Olha só, essa questão é muito interessante, porque essa questão fala sobre a existência de um atalho para um determinado arquivo na área de trabalho. Passo a passo a explicação para entender tudo sobre isso. Eu até vou sair da tela agora um pouquinho e aí vocês ficam atentos. Quando a gente fala sobre a área de trabalho do Windows, na área de trabalho podem ter vários elementos, como a própria lixeira, atalhos, arquivos que podem ficar armazenados na própria área de trabalho numa pasta chamada desktop, além de janelas, entre outros elementos. Como eu mostro aqui a barra de tarefas nessa parte inferior, área de notificação aqui na direita. Pois bem, a área de trabalho é bem complexa, mas nós temos que estudar de forma sempre bem atenta em relação à área de trabalho o uso da lixeira. E por que nós temos que estudar muito a ideia da lixeira? Porque a lixeira é uma área especial que nós temos na área de trabalho que serve para receber arquivos que muitas vezes vão sendo deletados de outros locais. E aí tem algumas regrinhas importantes. Mas antes de saber que a lixeira do Windows é uma área especial, uma pasta especial para armazenamento de alguns arquivos e pastas que vão sendo deletados. Nosso desafio aqui é descobrir quando que vai ou não para a lixeira. Inclusive aí eu mostro a área da lixeira para vocês, certo? Bem, vamos fazer esse desafio. Por exemplo, o padrão é o seguinte: quando o usuário seleciona um determinado arquivo que está armazenado no disco rígido ou ainda no SSD interno do seu computador e o usuário aplica o comando delete, então quando o usuário aplica o comando delete no arquivo do disco rígido ou do SSD, após a confirmação esse arquivo é enviado para a lixeira. Isso quando for o comando delete. Tem que lembrar disso, certo? Por padrão, delete no disco rígido ou no SSD, após a confirmação o arquivo vai para a lixeira. Já quando a gente faz, aqui até vou dar uma demonstração, selecionei ali um arquivo, vou aplicar o comando delete e aí veio a seguinte informação: tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? Perfeito, eu vou confirmar e esse arquivo foi para a lixeira. Agora, pessoal, se por acaso eu resolver aplicar o comando Shift Delete ou Shift Del, que é o que pede a questão, aí após a confirmação, o arquivo é excluído do sistema sem passar pela lixeira. Muito importante isso, ó. O Shift Delete ou Shift Del, quando aplicado sobre um arquivo selecionado ou sobre um atalho, esse item ele é excluído sem passar pela lixeira. Então o padrão é esse: delete a princípio quando o usuário deleta um arquivo por padrão. Após a confirmação o arquivo vai para a lixeira, mas o Shift Delete exclui sem passar pela lixeira. Vamos ao exemplo, ó. Selecionei um arquivo agora ali e vou aplicar o Shift Delete agora. Quando eu apliquei o Shift Delete, apareceu escrito, ó: tem certeza de que deseja excluir esse arquivo permanentemente. Percebe que não apareceu ali, tem certeza que deseja enviar para a lixeira ou mover para a lixeira como foi antes quando eu apliquei o delete. Não, quando eu apliquei o Shift Delete, agora ele me diz, tem certeza de que deseja excluir esse arquivo permanentemente. Quer dizer, com Shift Delete ele exclui sem passar pela lixeira. E claro que existem outras situações, por exemplo, se o usuário aplicar o comando delete em unidades removíveis, como por exemplo um pendrive, após a confirmação também é excluído sem passar pela lixeira. Ou se o usuário aplicar o comando delete em algum arquivo de um local da rede, também após a confirmação o arquivo é excluído sem passar pela lixeira, certo? Então tem que cuidar essa diferença do delete e do Shift Delete. Olha só o que a questão indicava. A questão indicava que o usuário tinha um atalho, por exemplo, aqui eu tenho um atalho que está apontando para um arquivo que é o arquivo executável do Excel.
Mas percebe que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o atalho, que eu tenho aqui na área de trabalho, com essa setinha aqui, ó, na parte inferior mostrando que é um atalho. E aqui eu tenho o próprio arquivo executável do Excel, um arquivo do Excel. Então, quando eu deleto, por exemplo, o atalho, e é o que eu vou fazer agora, ó, eu vou selecionar esse atalho, percebe? Eu selecionei não o arquivo, selecionei o atalho que aponta para aquele arquivo. Então, se eu selecionar só o atalho, que é o que eu fiz agora, e aplicar o comando Shift-Del ou Shift-Delete, como queiram, o que vai acontecer? Se eu selecionei só o atalho e só apliquei o Shift-Del com o atalho selecionado, quer dizer que agora, quando eu aplicar, o atalho vai ser excluído. Mas o arquivo não, o arquivo continua ali, porque eu selecionei apenas o atalho. E se eu selecionei apenas o atalho e apliquei Shift-Del, o que eu estou excluindo sem passar pela lixeira é apenas o atalho. O arquivo continua lá. Sendo assim, já podemos voltar na questão, porque a questão dizia que tinha um atalho chamado blá.txt na área de trabalho que aponta para o arquivo blá.txt. Aí ele diz, considerando que o usuário tem todas as permissões e realizou as confirmações necessárias para a conclusão da ação, ele diz, ao selecionar o atalho na área de trabalho, e aí acionar Shift-Del. Quer dizer, ele está dizendo que ele selecionou apenas o atalho e aplicou Shift-Del. Se ele selecionou apenas o atalho e aplicou Shift-Del, a ideia é que só o atalho será excluído e sem passar pela lixeira. Então, a resposta aqui, a letra A dizia, ambos, o atalho e o arquivo são excluídos. Errado? É só o atalho que vai ser excluído. A letra B disse, o atalho é enviado para a lixeira. Errado, porque foi Shift-Del e o Shift-Del exclui sem passar pela lixeira. A letra C, apenas o arquivo blá.txt é excluído. Errado, porque o arquivo blá.txt nem foi selecionado, então não vai ser excluído, porque ele selecionou só o atalho, como a gente observa ali. E a letra D disse apenas o atalho da área de trabalho é excluído. Sim, a letra D de Dinamarca aqui é o gabarito e a resposta desta questão, porque como ele selecionou só o atalho e aplicou Shift-Del, é somente, isto é, apenas o atalho dessa área de trabalho que é excluído, o arquivo vai permanecer lá. A resposta era, de fato, a letra D de Dinamarca para essa questão. Certo, pessoal?